Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Desfrutando a Palavra, o nosso local e ponto de encontro do estudo da lição da Escola Sabatina a cada semana. Como tem sido a sua experiência com este tema? O tema da missão. A missão de Deus, nós temos aprendido que ela é de Deus, nasceu no coração de Deus, mas nos envolve também neste grande projeto, porque a missão de Deus tem sido e deve ser a minha e a sua missão. A lição desta semana, de número 12, vem tratando sobre a história de Esther e Mordecai. E eu te convido a se inscrever no canal, a compartilhar este conteúdo e juntos continuarmos propagando as boas novas do Evangelho do Reino. Pegue a sua lição, a sua Bíblia, caneta e vamos aprender mais um pouquinho no estudo desta semana, porque foi uma bênção mesmo em minha vida. Espero que também seja na sua vida este assunto tão importante para o nosso crescimento, considerando que estamos também na reta final da história desta terra e cada dia mais nós somos comissionados a falar da salvação de Jesus para que as pessoas tomem a sua decisão, passem para o lado de Jesus e se tornem também um missionário, um compartilhador de boas novas. A lição desta semana tem como texto para memorizar o livro de Isaías 49, verso 6. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja minha salvação até os confins da terra. Quando tratamos este assunto da lição da história de Esther, a gente se pergunta o que essa história tem a ver com a missão, com o tema geral da lição do trimestre. Tem muito a ver. Tem muito a ver, nós vamos descobrir juntos esta história tão linda dentro do plano redentivo do Senhor Jesus. E para contextualizar melhor essa história, nós trouxemos algumas informações. Primeiro, é necessário nós compreendermos que nesse momento em que Esther era rainha, Mordecai, seu tio, também fazia parte ali do governo, né, do rei, eles eram cativos em terra estranha. O povo de Deus havia sido levado cativo e, segundo as profecias bíblicas de Jeremias, após 70 anos, o cativeiro deles teria fim. E no reinado de Ciro, Deus inspirou este homem a promulgar um decreto permitindo que os judeus voltassem para a sua terra, para a sua nação, para Jerusalém. No primeiro decreto, o rei da Pérsia, Ciro, ele promulgou e aproximadamente 50 milhões de judeus voltaram para Jerusalém. A grande maioria dos cativos permaneceram lá. 20 anos depois, na gestão do rei Dario, saiu o segundo decreto, concedendo que mais uma vez os judeus tivessem a oportunidade de saírem da terra do cativeiro para a sua terra natal. Mas também nem todos saíram. A escolha de cada um é exercida nesse momento. Mas o Senhor tinha previsto os acontecimentos do livro de Esther na vida dos judeus. Por isso, a oportunidade dada a eles com aqueles dois decretos. E aí, por não terem saído, eles passaram por provações. E a gente vai ver durante o estudo da lição desta semana, dentro do contexto de missão. De modo singular, essa história mostra como o povo de Deus, mesmo em cenários estrangeiros, pode testemunhar da verdade. Nunca é fácil ser exilado numa cultura estrangeira. A lição de domingo fala cativo em uma cultura estrangeira. E não deve ser fácil ser um cativo em cultura estrangeira. Primeiro porque você não vai poder viver de forma aberta. Em muitos lugares você não vive de modo aberto a sua crença, os seus princípios, seus valores. E você não tem essa liberdade. Por mais que você viva, mas você não vive com tanta liberdade como se vivesse no seu país de origem. Por outro lado, a história sagrada nos mostra que, sejam quais forem os decretos da terra, mesmo que favoráveis à fé, a fidelidade vem do coração, vem do interior. Caso contrário, o pecado, a apostasia e a ruína certamente se seguirão. Se não tivermos princípios firmes, decisões firmes ao lado da palavra do Senhor, certamente
muitos cairão, muitos cederão à sua fé. E para aqueles que estão determinados a ser fiéis, mesmo o ambiente mais desfavorável não pode impedi-los de obedecer. E a lição traz o exemplo da história de Daniel, do livro de Daniel. Daniel capítulo 1 conta sobre quando Daniel e seus 3 amigos foram levados ali para a corte do rei, onde eles seriam testados durante uns dias, uns anos. Eles teriam que se alimentar da comida do rei, beber do vinho do rei, e eles resolutamente disseram não. No capítulo 3, vem falando sobre aquela estátua que foi erguida para que todas as pessoas do reino de Babilônia adorassem, e ali é dito que os 3 amigos de Daniel não se ajoelharam diante da estátua. O capítulo 6 vem contando a história de Daniel na cova dos leões. Por Daniel ser fiel à lei do seu Deus, por Daniel orar 3 vezes ao dia, em direção, com a janela aberta em direção a Jerusalém, aquelas pessoas ali em volta dele, aqueles príncipes, ficaram com inveja e tramaram contra Daniel. E Daniel foi para a cova dos leões. O que esses relatos singulares revelam sobre os desafios que o povo de Deus pode enfrentar vivendo em cultura estrangeira? Eu pontuei o seguinte: na história de Daniel, ali na corte babilônica, sobre a alimentação, pontuei o seguinte: eles não se contaminaram com as finas iguarias do rei e nem com o vinho do rei. Na segunda história ali da adoração, que envolvia a adoração, os 3 amigos de Daniel não comprometeram a fé adorando a outros deuses. Não praticaram uma religião fácil e complacente, que deixa de lado os princípios e é controlada pelas circunstâncias. Nenhum deles, por mais que estivessem fora do seu país, sob pressão, eles não comprometeram a fé. Eles não praticaram uma religião fácil e complacente. Eles defenderam os princípios e eles não se permitiram serem controlados pelas circunstâncias. Nós devemos permanecer fiéis aos princípios entre a corrupção à nossa volta. O mundo está nos cercando de tal modo que a nossa fé tem que permanecer no Senhor. Devemos ter posicionamento firmes e resolutos como tiveram estes homens. Eles foram fiéis. Mesmo em face à morte, eles permaneceram fiéis. Isso nos ensina muito no contexto em que vivemos hoje, perto da volta de Jesus. A lição de segunda fala: vivendo num palácio estrangeiro. É nesse lugar, Aqui fala que, finalmente, após a queda de Babilônia e a ascensão da Média Pérsia, muitos dos judeus puderam retornar às suas terras ancestrais, mas nem todos regressaram. Alguns permaneceram onde estavam vivendo há uma geração ou mais. Nós já falamos aqui que nem todos retornaram, muitos ficaram na terra do exílio. E é nesse lugar, nesta terra, que a narrativa bíblica se desenrola. O Império Persa sob o governo desse rei, do rei Assuero. No capítulo 1, a rainha Vasti, ela foi tirada do seu lugar de rainha, do trono de rainha, porque ela se recusou a comparecer perante o banquete que o seu esposo estava dando ali para muitas pessoas durante longos 6 meses. E aí ele, muito embriagado, convidou Vasti para que fosse lá e ela rejeitou. Então, por conta disso, a história nos conta que ela foi deposta do seu posto de rainha, e os conselheiros do rei lhe indicaram que fizessem tipo um concurso de beleza no país para escolher uma próxima rainha, e foi aqui que a Esther apareceu. Esther aparece e ela é feita rainha, ela seguiu as instruções do seu tio Mordecai e se tornou rainha no lugar de Vasti. É nesse contexto que Esther e seu primo Mordecai aparecem pela primeira vez. Esther 2, de 1 a 9, tem uma pergunta que fala o seguinte: o que esses versos dizem sobre a situação de Mordecai e Esther? Por causa da posição deles e por viverem ali, eles estavam imersos na cultura persa. Mordecai era um oficial do rei. E
Ele estava sempre sentado no portão do palácio e residia na cidade de Suzã com sua filha adotiva ou prima Esther. Por causa da posição deles e por viverem ali, eles estavam imersos na cultura persa. Esther 2, versos 10 e 20, o que aconteceu e por que Mordecai daria a ela a ordem de não revelar sua nacionalidade? Os comissionários do rei estavam reunindo as virgens de boa aparência de todo o império. Esther foi convocada. Mordecai ordenou que ela não declarasse a sua linhagem e nem de que povo ela era. Eles foram sábios em manter silêncio sobre sua família e seu povo. Aqui a gente percebe que Esther foi feita rainha, mas ninguém sabia a sua nacionalidade. Porque o reinado era composto por várias nações, e muitas dessas nações tinham sido levadas cativas para aquele local. Então, ninguém sabia a sua nacionalidade. Ela foi orientada por seu tio para não comentar. E o testemunho fiel de Mordecai. No capítulo 3, a lição vem fazendo o caminho de todos os capítulos do livro de Esther. E aqui chega no capítulo 4, do capítulo 3, dos versos de 1 a 15. Vivendo em terra estrangeira, mais cedo ou mais tarde, Mordecai e Esther, se permanecessem fiéis a Deus, poderiam enfrentar problemas. Não pense você e eu que a gente não vai enfrentar problemas por conta da nossa fé. Uma hora ou outra, nós enfrentaremos também problemas se permanecermos fiéis aos princípios da palavra do Senhor. E foi o que aconteceu com Mordecai. Mordecai, ele tinha, como nós falamos aqui numa lição de segunda, ele era o oficial do rei. E o rei Xerxes honrou Amã. Amã, ele tinha uma alta posição e pleno poder. Todos foram informados de que deveriam se curvar diante de Amã. Mas quem era Amã na história? Amã, ele era descendente dos amalequitas. E os amalequitas eram povos inimigos de Deus. Desde a saída do Egito, ali, quando eles passaram pelo deserto, os amalequitas guerrearam contra o povo de Deus. E mais tarde, depois, na história de Saul, Saul também guerreou contra os amalequitas. E Saul tinha a ordem de destruir todos eles, e ele não destruiu. Então, assim, Amã é descendente deste povo. E Amã, ele também tinha um cargo alto no reinado de Xerxes. Ele era honrado e foi exigido que as pessoas se curvassem quando ele passasse. Mas será que Mardoqueu ou Mordecai se inclinou, se curvou, prestou adoração a este homem? O relato de Esther 3, de 1 a 15, diz que Mordecai não se ajoelhou diante de Amã, porque ele era um judeu fiel. Como adorador do Criador dos céus e da terra, Mordecai não podia adorar um ser humano pecador. Isso nos faz pensar que muitos têm se curvado adorando no modo de viver os ídolos deste mundo. E isso sem nenhuma imposição. Tem pessoas hoje que facilmente se dobram, se rendem a adorar coisas neste mundo que nos fazem pensar e refletir que, se forem daqui a pouco na história, quando nós passarmos pela mesma situação de imposição, será que vão resistir? É para nós pensarmos. Num futuro próximo, nós também seremos tentados a adorar a forma que os poderes religiosos e políticos estão hoje caminhando, tramando para que isso aconteça. Por conta da nossa fé, futuramente os guardadores do sábado serão tentados, forçados, através de um decreto também, a se curvarem diante das imposições humanas. Como vamos reagir? Se hoje muitos facilmente se dobram, como reagirão futuramente? E um futuro muito próximo. Tenhamos cuidado e vamos permanecer fiéis. Tirar o exemplo da história aqui de Mordecai, de não se curvar diante das ações, diante dos poderes, das imposições humanas. A lição de quarta-feira tem como tema: para um tempo como este.
E aí nós estamos no capítulo 4 de Esther. Por que foi considerado apropriado para Esther identificar-se como judia naquele momento? Acontece que quando Mordecai, ele não se curvou diante de Amã, dia após dia, e aí os amigos de trabalho de Mordecai perguntaram: por que você não se dobra, não se curva, não adora Amã? E Amã falou assim: eu sou judeu e eu não adoro pessoas, adoro somente a Deus. E isso chegou ao ouvido de Amã. Amã agora então descobriu que ele era judeu. Agora ele poderia se vingar. E ele não pensou duas vezes, tramou, planejou, e o rei deu todo o apoio para ele. E foi promulgada uma lei que certo dia os judeus deveriam ser exterminados do reino. E aí aconteceu que essa história chegou aos ouvidos de Mordecai. Mordecai ficou triste, se vestiu de pano de saco e cinza. E aí, e por ficar assim, triste, andando daquele jeito, com uma grande tristeza, Esther ficou sabendo. Esther perguntou o que estava acontecendo, mandou o seu servo, o eunuco, ir lá com seu tio. E aí ficou sabendo que os judeus estavam sentenciados à morte. E aí Esther foi também agora convidada a participar. Agora a conversa começou a aumentar. Você também é judia? Ela revelou também a sua nacionalidade. Agora era o momento dela revelar quem ela era. Para um tempo como este. Então Mordecai, falou para Esther ir até o rei. E Esther falou para ele: tio, o senhor sabe que há 30 dias eu não vou até o rei. Há 30 dias ele não tem me chamado. E o senhor sabe que qualquer pessoa que se aproximar do trono, se ele não estender o cetro, essa pessoa será morta. Mas aí Mordecai falou para ela: não pense em você que por você ser rainha também você vai ser livre. Você não vai morrer. E aí Esther tomou uma posição. Esther convocou as suas criadas. Mandou dizer para o seu tio, para que nenhum deles, nenhum judeu comesse ou bebesse durante 3 dias, 3 noites. Que eles iriam orar e jejuar. E Deus assim, no silêncio, nos bastidores da história, estava trabalhando. E aqui é dito que foi promulgada um decreto do rei. E nesse decreto Esther também corria perigo. Ela não hesitou em identificar-se como judia e sua fé a levou a uma tomada de decisão, na dependência de Deus. A menos que Deus intervisse, seus esforços seriam em vão. Eles jejuaram, eles oraram ao Senhor, e aquele decreto ele não foi revogado, porque o decreto não poderia ser revogado. E Esther, com a sabedoria de Deus, ela, junto com seu tio, em oração, em jejum, se permitiram serem os instrumentos de Deus para aquele tempo. O salário do pecado é a morte. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nessa missão, nós também fomos envolvidos. Precisamos de preparo. O mundo está em perigo. E para um tempo como este, Deus nos chamou. O que faremos? O que faremos? Aqui na história, eles tomaram uma posição. E nós também precisamos ter essa mesma atitude, este exemplo para a nossa vida. Porque o tempo que vivemos exige de nós ação, coragem, dependência do Senhor. O comentário do livro Testemunho para a Igreja diz assim: a oração da fé é a grande força do cristão e com toda a certeza prevalecerá contra Satanás. Por isso é que ele insinua que não temos necessidade de orar. Nós vivemos em tempos difíceis, tempos de guerra espiritual, tempos de tomadas de decisão.
E para um tempo como este, Deus quer nos levantar para o chamado, para cumprirmos o chamado. Em breve, embora Deus pareça estar em silêncio, Ele trabalha nos bastidores da história e nos bastidores da nossa vida também. Nós vimos isso na história de Esther e Mordecai, do povo judeu. Aparentemente, eles estavam sozinhos, mas Deus estava guiando os rumos dessa história. O milagre do Purim. Comentaristas ao longo dos milênios observaram que o nome de Deus não aparece no livro de Esther. Esse é o único livro da Bíblia em que isso ocorre. No entanto, os judeus foram capazes de reconhecer as ações divinas na grande libertação deles. E esse livro foi selecionado pelo povo de Deus para ser incluído no cânon da Bíblia. Somos capazes de descobrir a presença de Deus sob a superfície nosso do dia a dia? Esther 9, de 1 a 12. Qual foi o resultado do esforço de Esther? Então Esther, com a sabedoria divina, depois de ter jejuado, foi até o rei Xerxes e, ao se aproximar dele sem ser chamada, ele estendeu o cetro, dizendo a ela: pode vir. E ela foi. E ele perguntou qual era o pedido dela. E ela convidou-o sabiamente no poder do Espírito Santo. Ela foi conduzida por Deus em cada detalhe da ação. Às vezes nós não sabemos como agir diante de determinadas situações, mas ao buscarmos a dependência do Senhor, Deus vai mostrando o que devemos fazer. E aí ela convidou o rei para um banquete na sua casa e que também Amã fosse convidado. Amã, como gostava de ser exaltado, ele ficou muito feliz. E ele foi. Jantaram, ela não disse nada, e aí ele perguntou o que ela queria, qual era o seu pedido. E ela falou que eles convidou novamente que eles fossem na noite seguinte para um jantar na casa, lá no palácio. Aconteceu novamente o jantar. E nesse momento, Esther contou ao rei o que estava acontecendo. Então o rei também ficou sabendo que ela fazia parte do povo judeu. E a história nos conta que o rei mandou matar Amã, mas não podia mais revogar aquela lei. O que ele tinha feito, promulgado, estava promulgado. Os judeus iriam morrer, sim, mas o rei assinou agora um outro decreto, dando o direito dos judeus se defenderem. Isso trouxe muita alegria aos judeus, e muitos dos povos reconheceram que esse livramento vinha de Deus e se tornaram judeus. O milagre está escondido, disfarçado em eventos aparentemente naturais. A lei para destruir os judeus não foi revertida, mas uma nova lei foi promulgada, dando direito a eles de defesa. Somos capazes de descobrir a presença de Deus sob a superfície do nosso dia a dia? Aprendemos que o milagre escondido, disfarçado em eventos aparentemente naturais, ele permanece. Vimos aqui nessa história também que os persas notaram as ações divinas em favor dos judeus. E sabe qual foi o resultado? Muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus. Olha só o resultado dessa missão, de oração, de jejum, de entrega, de confiança e de dependência. Muitos ali, quando descobriram que Mordecai e Esther eram judeus e que o povo judeu, ele tinha agora como se defender da morte, muitos também se tornaram judeus. Quando os judeus foram vitoriosos em se defender, declararam um período anual chamado Purim, em memória e celebração de sua vitória. Nos bastidores dessa história, da história de Esther e Mordecai, Deus estava conduzindo a cada passo, a cada momento a vida do seu povo. E ali nos bastidores, eles puderam testemunhar do plano da salvação, a ponto de muitos se tornarem judeus por causa deste homem e desta mulher. Concluímos a lição
aprendendo que a missão existe em formatos diferentes, em razão da existência ou não da liberdade religiosa. Muitos pensam que missão só se concentram em ações explicitamente religiosas, como reuniões evangelísticas, distribuição de literatura, séries de estudos bíblicos ou outras formas de evangelizar. A missão existe em formatos diferentes. Nós vimos aqui na história de Esther e Mordecai. Outro aprendizado da lição da semana foi que Deus deseja que sejamos criativos e inovadores em nosso testemunho. Outro aprendizado é que não precisamos ser pastores ou líderes religiosos para servir na missão de Deus. Assim como Mordecai e Esther, devemos trabalhar e viver com integridade. Outra lição que nós tiramos foi que, como cristãos, devemos ver o nosso local de trabalho como o nosso campo missionário. Temos feito do nosso local de trabalho, da nossa escola, da faculdade, o nosso campo missionário? E para finalizarmos, não menos importante, devemos viver em relacionamento com Deus. A missão de Deus, que é a minha e a sua missão, ela só terá êxito na dependência do Espírito Santo. Que nós possamos exercer o nosso papel, a nossa missão, onde quer que estejamos, na dependência do Espírito Santo e aproveitando as oportunidades para testemunharmos de tão grande salvação, que é Jesus, o nosso amado Salvador. Que o Senhor nos abençoe.